Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos dar continuidade à nossa sequência em Filipenses, ainda no capítulo 2. Vamos ler esse próximo trecho aqui, dos versículos 12 ao 18. Filipenses 2, do 12 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos instrui mais uma vez, nos capacita, nos ilumina. Tuas verdades possam saltar aos nossos olhos nesta tarde. Nos abençoa, tem misericórdia de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho uma filha de 3 anos e meio. E desde quando Isabel nasceu, e muitas famílias aqui sabem disso, a vida do casamento muda radicalmente. E é engraçado que cada criança, claro, tem o seu tempo. Tem algumas crianças que têm algumas comorbidades e o desenvolvimento acontece um pouco mais lento, umas num tempo padrão, outras até mais rápido. E todos nós um dia passamos por essas mudanças e esses amadurecimentos. Só que algumas mudanças a gente não lembra. Todos nós passamos pela fase, por exemplo, de não andar. A fase de só ficar no berço, só ficar no braço, parado, de ficar bem molinho, aí depois vai ficando durinho e vai crescendo. Esse ano, minha filha completou 3 anos, e ao longo desse tempo, 3 anos é muita mudança, do nascimento para cá, e eu creio que não parou por aí. Antes de andar, a criança fica com a barriga para baixo, aí daqui a pouco ela vai começando a engatear, aí depois vai começando a pegar nas coisas e ganhar força nas pernas, e aí as coisas vão passando. Fase de se sustentar com a barriga para baixo, fase depois de se sustentar de 4, ficar sentada, engatear, andar, fase de só beber leite, depois ficar na papinha e depois numa comida mais sólida. Como eu disse, todos nós passamos por isso. Isso faz parte do nosso desenvolvimento como pessoas. Cada um aqui passou por várias fases. E na vida cristã, irmãos, também não é diferente. A própria Bíblia usa essa ilustração em Hebreus. Ela vai falar sobre leite e vai falar sobre alimento sólido. Ali o autor de Hebreus fala de pessoas que não querem
parar de beber leite. Pessoas que estão recebendo constantemente alimento sólido, mas elas não querem sair do leite. E a Bíblia fala sobre crescimento a partir de um novo nascimento. Esse texto de hoje vai falar sobre isso. O que Deus espera de cada um de nós após nascer de novo. E o que Ele faz na vida de cada um de nós. Por quê? Porque um dia todos nós fomos bebês espirituais. Mas agora somos maduros? Será que somos? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento agora à noite, já à noite, né? Chegando aí na noite. O desenvolvimento da salvação, que é basicamente o título aqui que a revista Atualizada dá, o desenvolvimento da salvação. Pouquíssimas vezes esse título ele é assertivo, certo? Infelizmente. E esse título a gente sabe que não é inspirado. Quer ver um exemplo? Olha o título da perícope passada. O exemplo de Cristo na humilhação. Mas não é só na humilhação. O título parou na humilhação, mas é na exaltação também. E aqui a gente deve dar a mesma ênfase. Mas, no momento raro, ele acertou aqui o título dos versículos 12 a 18. Aqui, de fato, o foco é o desenvolvimento da salvação. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo ele vai começar a chamar os filipenses agora à responsabilidade. Essa ideia de que agora que eu sou salvo e nada pode tirar a minha salvação, eu não preciso fazer nada nesse mundo, essa ideia não existe. Deus deseja que você se esforce para o seu crescimento espiritual. A gente viu, e ele foi bem enfático aqui, no versículo 29 do capítulo 1, que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Vocês receberam a graça de não apenas crer em Cristo, mas de padecer, de sofrer por Cristo. E logo após, ele explica aqui que nós devemos ter a mesma mente de Cristo. Versículo 5 do capítulo 2. E ele usa a teologia profunda da humilhação e da exaltação de Cristo, como essas duas fases, de fato, elas influenciam na vida cristã. E agora Paulo nos confronta novamente. Se Jesus fez o que fez, olha a que ponto ele chegou por nós, na sua humilhação, e logo em seguida a sua exaltação. Se ele fez o que ele fez, porque tem cristão estagnado na caminhada. Porque tem cristão que já pode andar, mas só quer engatear. Porque tem cristão que pode comer alimento sólido, mas quer morrer na papa. Porque tem cristão que não quer desenvolver a salvação. Olhe o exemplo de Cristo. Até onde ele foi por amor, até onde ele foi pelo próximo, por mim, por você. Temos muito que desenvolver, irmãos. Temos muito que aprender. O primeiro exemplo de que a gente não entendeu nada sobre desenvolvimento da salvação é achar que já estamos no nível em que a gente não precisa mais desenvolvê-la. Mas primeiro vamos focar no que Paulo não está dizendo. O que ele não está dizendo? Ele não está dizendo que o nosso esforço ou o sofrimento ajudam na salvação. Que existe alguma contribuição para que nós alcancemos a salvação. Jesus fez uma parte e agora você faz outra. Não, juntando a sua parte com a de Cristo, aí você é salvo. Não, ele não está falando sobre salvação por obras. Olha a expressão no versículo 12, o verbo desenvolver, veja, a vossa salvação. Ou seja, desenvolva aquilo que você já tem. Desenvolva aquilo que já foi dado a você.
Não é para você ter a salvação, é para você desenvolver aquilo que você já tem. Ao mesmo tempo que ele está dizendo que uma parte da caminhada cristã, Deus chama o seu povo a fazer. Esse desenvolvimento envolve o nosso trabalho, esse desenvolvimento envolve o nosso esforço. Desenvolvimento envolve força, envolve esforço, envolve... dói para a criança no começo ficar de pé. Deixar de engatear para depois ficar de pé, fazer o esforço. Você sentiu essa dor, eu senti essa dor. Mas só que a gente não lembra e a gente não expressa porque a gente não sabia falar. Mas dói andar de primeira? Dói engatear de primeira? Sim, requer o esforço, um passo de cada vez. Às vezes você cai, levanta para cair de novo. É isso que a gente diz aos nossos filhos. A palavra, o verbo aqui desenvolver, não remete a algo que não nos foi dado e eu preciso conquistar. Não é isso. É algo que já foi dado, não pelo meu mérito, não pelo que eu venha a fazer, algo, na verdade, impossível de eu conquistar pelo meu mérito, mas eu preciso desenvolver. Ele não está mandando você plantar o jardim. Ele está mandando você regar o que já foi plantado. Você podar, você tirar os abutres, você tirar os animais que querem comer do jardim. E quais são as suas ferramentas para você podar esse jardim? Ele vai dizer: desenvolva a sua salvação com duas ferramentas. Numa mão tenha o temor e na outra mão tenha o tremor. Como assim? Você precisa levar isso a sério. Você precisa se esforçar mesmo, você precisa se dedicar. Você não pode se dispersar. Não esperar as coisas darem errados para aí você mudar. Isso é prudência. E prudência gera temor. Entenda que isso é coisa séria, que você não deve brincar nesse desenvolvimento ou brincar com o pecado. Não brincar com o pecado gera em você tremor. É isso que na teologia, de forma simples, nós chamamos de santificação. Santificação é desenvolvermos a nossa salvação, é o crescimento, é o aprendizado. É o que Deus vai fazendo com a gente, vai nos renovando, vai nos limpando. O processo não vai nos fazer mais aceitáveis diante de Deus. O processo vai fazer a gente cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o objetivo. Não é que não, agora que você é maduro, você é mais filho que o bebê. Não, você tem um filho de 1 ano e você tem um filho de 16. O filho de 16 não é mais filho que o filho de 1 ano. O filho de 1 ano é tanto quanto filho do que o 16. Mas você pode cobrar mais do de 16, porque o 16 é mais maduro. O de 16 já sabe o que é certo, já tem noção ali de entender e de responder pelas suas atitudes. Então é claro que o amadurecimento vai ser cobrado mais do filho mais velho. Mas o filho mais novo ainda é seu filho do mesmo jeito, de forma completa. Ele não está se tornando o seu filho. Ele já é o seu filho, mesmo bebê. E Paulo vai dizer, mais no versículo 12, ele vai dizer, olha, a mesma obediência que vocês têm na minha presença, vocês devem manter na minha ausência. É isso que ele diz logo no começo do versículo 12. É igual aquele filho que, junto dos pais, é um santo. Eu tenho muitos desses no colégio. Perto dos pais, só falta ter uma auréola em cima, né? O menino é um santo. Como ele conta as coisas que aconteceu na escola, é incrível, ele não fez nada. É tudo a gente é mal mesmo, né? A versão dele é maravilhosa. Mas fora dos pais, ali, ausente dos pais, aí é outra personalidade. Aí você deve dizer, mas criança é assim mesmo, pastor. Criança tem essa dupla personalidade.
essa dupla personalidade é coisa de criança. Não. Essa dupla personalidade é pecado. Essa dupla personalidade, ela não pode ser incentivada. A gente não pode passar pano nisso. A gente escuta a versão dos nossos filhos, mas a gente vai procurar mesmo ver se isso realmente aconteceu, e se não foi, a gente confronta com os nossos filhos, para ele deixar disso. Agora, quantos adultos eles têm duplas personalidades? Por quê? Porque quando criança não foi tirado deles isso. Sim, dupla personalidade é coisa de criança sem disciplina. E no adulto isso é mais feio ainda. Isso fica mais evidente ainda. Ter dois comportamentos é coisa de criança imatura que precisa de instrução. Naturalmente ela nasce com isso. Mas aos poucos a gente leva a criança ao quê? Ao amadurecimento. Esse é o nosso papel como pais, como pastores, professores de escola dominical. E quantos crentes têm dupla personalidade? Eles adquirem isso na vida e eles vão adquirir isso quando entrarem na igreja. Eles são uma pessoa aqui e é outra pessoa completamente diferente no trabalho. Tem muito adulto que se comporta assim. E cristão não é esse. Ele está dizendo, olha, cristão não é essa pessoa que fica mantendo a aparência. Qual é a maior acusação dos ímpios para conosco? Que nós somos hipócritas. É uma das maiores acusações. E daqueles que saem da igreja, é incrível, né? Toda desculpa é essa. Eu saí por causa da hipocrisia da igreja. É muita gente hipócrita naquele lugar que disse uma coisa. De fato, é uma crítica construtiva e outras não, são inúteis mesmo. É mais uma desculpa para sair da igreja. Mas entenda, Paulo está dizendo, não seja hipócrita. Não se comporte dessa forma. Não dê motivo para as pessoas falarem. Não haja com dois comportamentos. Adulto age de forma firme em todas as situações, seja na frente das pessoas ou longe delas. E Paulo sabe que não vai durar para sempre. Paulo está pensando muito mais na morte do que antigamente, porque Paulo está preso. Se você está preso, provavelmente você pensa muito mais na possibilidade de morrer do que solto. E vai ter um momento que ele não vai mais estar presente ali. Ele não está presente ali mais, que ele está preso, mas vai ter um momento que de fato ele vai embora, ele vai morrer. E como vai ficar aqueles irmãos? Ele está orando, ele está querendo, ele está alertando para os irmãos continuarem firmes. E é assim conosco. Veja a família, por exemplo. Qual é a tendência natural? Quando eu falo natural, existem as particularidades, mas qual é a tendência natural? É cada vez mais a gente ficar independente dos nossos pais. A gente é 100% dependente quando pequeno, mas a gente vai crescendo e aquela independência vai surgindo. Isso é natural, cada ano que se passa. Vamos entendendo a real necessidade de nós cuidarmos de nós mesmos. E isso mamãe e papai fazia, mas agora eu já posso fazer. Mas agora eu já quero fazer. Não é? Criança tem uma fase de que ela quer fazer tudo sozinha. Não é? Quando ela é bem pequena, ela acha que ela pode fazer tudo sozinha. E ela acha que ela vai fazer assim como a gente faz. Mas aí a gente, às vezes, finge que ela está fazendo, né? Só para ela parar de chorar ou mostra ali como faz mesmo, ensina para ela ganhar a sua independência. Mas essa independência é algo natural. Ser criança é muito bom. Mas eu acho melhor ser adulto do que criança. Eu gosto da independência do adulto. Né? Eu não trocaria a boa vida que Isabel tem, eu acho que ela tem uma boa vida, mas eu não trocaria a vida dela pela vida que eu já tenho aqui. Eu tenho certas liberdades que ela não pode ter, principalmente na área da comida, coitada. Ela não decide o que comer. Isso para mim seria muito difícil, não é? Essa liberdade é maravilhosa, mas toda liberdade tem a sua responsabilidade.
qualquer liberdade que a gente tenha. Tudo bem, eu posso escolher a comida que eu quiser, mas eu também tenho que trabalhar para comprar aquilo que eu quero ter. Deus lhe dá coisas muito boas. Deus lhe dá liberdades. Mas você tem que fazer bom uso disso. Deus lhe dá esse espaço maravilhoso, confortável, para você ouvir a palavra de Deus e cultuar como Ele requer. Você deve fazer bom uso disso. Tem muitos países que pessoas queriam ter 10% do que a gente tem para louvar ao Senhor e glorificar Ele no seu dia, e não podem. E você tem esse privilégio de ter nascido num país livre, com tantos problemas, não vamos listá-los aqui. Mas todo domingo você pode estar aqui cultuando ao Senhor. Como é que a gente está fazendo uso disso? Temos que pensar nisso. Faça bom uso. Deus lhe dá uma Bíblia, tantas traduções, tantas formas diferentes. Deus lhe dá a internet para você pegar cada termo e comparar. Deus lhe dá um pastor exegeta. Que bênção, é só mandar um WhatsApp para ele. Talvez ele não responda na hora, mas ele vai responder. Eu faço isso várias vezes. Essa palavra aqui, reverendo, tem misericórdia, compadece-te de mim. E ele vai lá e se compadece. Faça bom uso disso. Faça bom uso das reuniões de oração toda semana. Faça bom uso dessa casa ao lado que você pode se regozijar com os irmãos. Faça bom uso das programações da igreja. É muita oportunidade boa que Deus nos dá. Faça bom uso do conhecimento que você tem, ou da oportunidade de adquirir esse conhecimento para fazer uma boa devocional com a sua família. Um bom culto doméstico. Desenvolva a sua salvação. Eu falei no começo, essa ideia sinergista de que Jesus fez 50% na cruz do Calvário e você faz 50% desenvolvendo a salvação. Os católicos, a maioria deles pensam assim, olha, agora é com você, cuidado para não perder ela. Essa é uma visão errada. Os arminianos se empolgam com o versículo 12. Olha, desenvolva a sua salvação, só depende de você. Mas eles ficam tristes com o versículo 13. Olha o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus nos manda desenvolvermos a nossa salvação, mas, ao mesmo tempo, no 13, ele nos lembra que não estamos no controle dela. Olha que interessante. Isso ensina que nem a santificação, nem esse estágio, ele é por obras. A ordem é, versículo 12, desenvolva a salvação com temor e tremor. Porque Deus faz a obra, Deus efetua em nós o querer e o realizar. Versículo 13. O que é esse querer e realizar? O querer, o próprio desejo que eu tenho de seguir a Deus, a própria vontade que eu tenho de conhecer a Cristo, tudo é dado pelo próprio Deus. A ideia é essa que talvez quando a gente foi convertido, já adulto, mas com a espiritualidade de criança, de neném, a gente chegou a achar talvez que foi a nossa vontade, o nosso querer, o fato da gente aceitar a Cristo, uma expressão totalmente errada. Aceite a Jesus, dê um espaço para Ele no seu coração. Recepcione Ele. Não, talvez a gente pensasse que essa foi uma decisão nossa, por nossa própria vontade. Mas quando a gente cresce na fé, quando a gente se torna adulto, a gente começa a ver que até a nossa vontade, o pontapé inicial não vem de nós. Deus coloca em você a vontade de querer seguir a Ele. O querer vem de Deus. E não apenas o querer. O realizar também vem de Deus. É a providência de Deus. Ele providencia para você uma igreja fiel, onde você possa desenvolver a salvação. Ele providencia irmãos que ajudem nisso. Ele providencia líderes que lhe ajudem nisso. Ele dá a oportunidade de você ter acesso e sanar essa vontade de conhecer Jesus.
O querer e o realizar. Ele coloca em nós os dois. O querer realizar e o sucesso de realizar e alcançar o desenvolvimento da salvação. A gente acha que a gente faz alguma coisa, mas Deus, ele faz tudo. Deus faz tudo, você não faz nada. Não fazemos nada. E aí surge a dúvida. Qual é a dúvida? Será que os versículos 12 e 13 estão se contradizendo? Se Deus faz tudo, por que Paulo está mandando a gente desenvolver a nossa salvação? Se Deus faz tudo por mim, por que eu me dá o trabalho de se esforçar para isso? Se já está tudo realizado. Quantas pessoas nos acusam de não evangelizarmos? Vocês não evangelizam, já está tudo decidido, não depende de ninguém, então para que ficar evangelizando? Por isso que vocês são tão frios. Essa é a acusação. Mas entenda, a gente não faz porque depende da gente. Essa não é a motivação inicial. Pense no dilema do estagiário. Por que o chefe me dá uma coisa que ele faria em 5 minutos e eu tenho que fazer em 2 horas? Por que isso? Porque ele está me explorando dessa forma. Tem muito chefe que explora o estagiário. Mas a premissa é, eu sei que você demora muito, mas você precisa, para você fazer em 5 minutos, você precisa primeiro começar a fazer em 2 horas. E com a prática você vai fazer em 5 minutos. Mas você só vai fazer se você fizer. Você só vai fazer rápido assim como eu faço, com a prática. Não tem como. Por isso que ele vai dar esse trabalho. E a gente erra nesse trabalho que Deus nos dá. A gente erra no desenvolvimento da salvação? Muito. Mas quando a gente tropeça, Deus levanta. Deus, ele vai reparando, ele vai corrigindo os erros, ele vai reparando os danos. Ele quer que a gente se mova. Daqui a pouco você de estagiário vai para gerente, sei lá, treinador, discipulador. Você entrou na igreja, daqui a pouco você é um professor de escola dominical, você é um pai de família que está instruindo os filhos. É isso que Deus faz conosco. É assim que ele desenvolve. Olha que interessante, versículo 12, responsabilidade humana. Versículo 13, soberania de Deus. Essas duas coisas, elas andam juntas. Elas não são inimigas. Deus faz a gente crescer e faz a gente querer crescer. Ao mesmo tempo, a gente tem o dever de crescer e o dever de se esforçar. É assim numa criança. Ela só fica no leite no começo. É só leite. Depois o corpo dela se desenvolve e ela quer uma coisa mais sólida. Ela quer coisas específicas. Hoje em dia Isabel já quer o que a gente já sabe o que ela mais gosta e o que ela entende que é obrigação para comer. Mas veja, a criança tem um estágio, ela não pode preparar a sua comida. Ela só pode pedir, ela não sabe preparar. Futuramente, ela prepara a sua comida. Ela quer comer e ela sabe preparar. Futuramente, ela compra a comida que ela prepara. Olha, cada vez mais ela está sendo o quê? Independente naquilo. Ela está desenvolvendo. Mas entenda, por mais independente que a gente seja, por mais convicção que a gente tem e agora de caminhar com as próprias pernas no sentido de entender a palavra e fazer a sua devocional e crescer nisso e tomar as suas decisões, você entende que você é dependente em algum nível. Todos nós, em algum nível, somos dependentes. Não somos independentes 100%. A salvação é de Deus e Ele vai desenvolvendo em nós. Ele vai dando a alimentação necessária. Mas a gente sabe que é muito mais profundo na salvação, porque Deus apenas não provê o alimento. Ele também desenvolve o nosso corpo. Ele também desenvolve o nosso coração para recebermos esse alimento. Ele faz tudo. Tudo vem dele. E ele faz como? Ele faz segundo o seu bom prazer. Ele executa o querer e o realizar
segundo a sua boa vontade. É Deus que está no controle. Ele não está fora torcendo para você se santificar. Tomara que ele consiga. O caminho certo ou errado? Não, tomara que ele tome. Eu ensinei tanto a ele, eu coloquei ele nessa igreja, eu dei essa instrução. Tomara que ele tome a decisão. Não. Ele executa. Ele que executa o querer e o realizar. Ele coloca em você o desejo para tal. Ou seja, agora que você sabe disso, você pode lutar, você pode, de fato, se esforçar, sabendo que no final você vai vencer. Você vai estar com Ele. Veja, você pode lutar e se esforçar sem ter nenhuma dúvida se Ele vai lhe abandonar ou não. Se você vai perder essa salvação ou não. Você sabe que o resultado de todo esse esforço não vai ser a sua perdição. Deus, Ele nos sustenta. O mandamento é cresça e ao mesmo tempo eu lhe ajudo a crescer. Entenda, nós ocidentais somos muito individualistas. Eu sei que o meu desenvolvimento é só meu, mas no contexto do corpo, no contexto da igreja, eu preciso de vocês para me desenvolver. E vocês precisam de mim. Do mesmo jeito que o seu desenvolvimento ajuda o meu, o seu não desenvolvimento atrapalha o meu. Porque somos um corpo. Se o seu dedinho midinho do pé estiver quebrado, todo o corpo vai sentir. Não tem como. Ao invés de você já estar comendo alimento sólido, você só quer ficar no leite. Ao invés de você estar ensinando aos outros, você só quer que as pessoas fiquem colocando mamadeira na sua boca. Talvez você fique causando problema na igreja sem motivo, impedindo que os outros cresçam. O seu não crescimento atrapalha o crescimento de muita gente. Não estamos sós. A gente não cai só, porque somos corpo. Isso vai além de uma esfera individual. Por isso que Deus não quer estrangeiros na igreja. Estrangeiros no sentido de... É errado você colocar um ímpio para ensinar. Ele precisa se converter, ser convertido, na verdade. Você colocar o ímpio para um cargo de liderança. Você aceitar um ímpio para ser membro da igreja e participar da mesa, ter comunhão na mesa. Quando ele tem dúvida se Jesus é o Filho de Deus. Não sei se Jesus é o Filho de Deus. Não, mas tudo bem, deixa ele participar da igreja. Não pode. Por quê? Porque as suas ideias mundanas vão começar a adentrar na igreja. Vão começar a interferir no culto ao Senhor. Eu não posso deixar isso acontecer de forma nenhuma. E isso vai afetar a igreja diretamente. Por causa dessa atitude errada, a igreja vai estagnar. A gente vai parar de crescer. Isso vai atrapalhar diretamente o nosso desenvolvimento. Cristãos maduros são essenciais para esse mundo caído. Essas são as implicações das verdades dos versículos 12 e 13. E ele vai mostrar isso a partir do versículo 14. Acompanhe. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo conclui essa sessão falando do resultado da importância do desenvolvimento da salvação, das implicações.
O que é que o Brasil precisa? São tantas coisas. É por isso que eu disse que eu não vou nem listar. Só algumas delas. Educação, saúde, segurança, menos inflação, ser menos corrupto. E assim vai. Mas Paulo diz que essa não é a maior necessidade do nosso país. Que essa não é a maior necessidade desse mundo. Ele está dizendo que para um mundo de trevas, versículo 15, precisam existir luzeiros. Precisa existir luz. Luzeiros que guiem esse mundo. E como nós podemos fazer isso? Primeiro, versículo 14. Sem murmuração nem contendas. Ele vai começando a introduzir o problema da igreja. O problema da igreja era uma grande contenda entre duas irmãs veteranas na igreja. Ele discorre mais no finalzinho do capítulo 3 para o capítulo 4. Estava tendo uma grande confusão na igreja por duas irmãs que eram veteranas na igreja. Isso estava atrapalhando o crescimento dos irmãos. Por isso que ele está falando sobre o desenvolvimento da salvação. Primeiro, esse desenvolvimento deve existir sem contendas e sem murmurações. Olha como era a igreja de Filipos, né? Uma igreja cheia de murmuração e contenda. Ou seja, muito diferente das igrejas de hoje. Só acontecia murmuração e contenda naquela época. A gente está estudando lá na congregação o livro de Êxodo, nas reuniões de oração da quarta-feira. E é incrível o livro de Êxodo. E é problemático quando a gente olha para o povo no deserto e acha que é muito diferente da gente, que a gente lá não faria aquilo. Deus providencia mar vermelho aberto, antes disso as 10 pragas, sinais e prodígios, comida descendo do céu, 10 mandamentos, e o que é que o povo faz? Murmura, reclama. E qual é a implicação disso? Bezerro de ouro. Lá em Números 11, a reclamação deles é incrível. Eles vão dizer assim: escapamos do Egito, mas a gente está com saudade das cebolas, do alho, do peixe, do pepino do Egito. Irmãos, quem é que tem saudade de pepino? Não é? Mas para murmurar, a gente começa a ter saudade até de pepino. Essa é a razão aqui. Vocês eram escravos no Egito. Vocês acordam e a comida já está lá para servir, o maná. Vocês têm tudo, mas vocês ainda são crianças. Vocês são nenéns espiritualmente. Esse tipo de reclamação é uma reclamação de uma criança que não tem noção de como ela é sustentada pelo pai. Para ela estar reclamando por isso. Mas somos assim, irmãos. Essa não é uma realidade distante de nós. Nós somos esse povo que é sustentado todo mês, que tem o alimento todo dia. Mas a gente esquece disso e fica pensando: como seria bom se eu tivesse aquilo, se eu tivesse o que fulano tem. Não faça isso. É hora de crescer. Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Se você for esperar ajudar o outro quando você não tiver dor, se você for esperar servir o problema do outro e estar com o outro quando você não tiver problema, não tiver preocupação, ansiedade, dilema, você nunca vai ajudar. Se você for esperar não ter preocupação para brilhar nesse mundo, é isso que nós somos. Paulo está dizendo no versículo 15, somos luzeiros nesse mundo de trevas. O seu chamado é brilhar enquanto sofre, enquanto caminha, enquanto desenvolve a sua salvação. As dores são parte do crescimento. Sabe o que é dor de verdade? Era o povo de Israel, de fato, abandonarem os seus ídolos. A gente gosta dos nossos ídolos, irmãos. Como eu falei no sermão da manhã, a gente gosta de engrandecer o nosso eu.
A gente gosta de se humilhar propositalmente para ser exaltado como a gente quer. Vai ser doído, vai ser doloroso largar os ídolos velhos do Egito, mas tem um melhor caminho que é o céu, muito melhor do que os pepinos do Egito. Por quê? Por que eles murmuravam tanto? Porque é difícil largar, irmãos. Mas entenda, as dores são parte do crescimento. Não fuja delas. Para o bebê, dói nascer um dente. Rasga a gengiva, uns têm até febre. Você passou por isso, mas mais uma vez, vocês não lembram dessa dor. Mas dói. Mas entenda, você precisa passar por essa dor para você ter dente. Você precisa de dentes. Dentes são dádivas para que você mastigue o alimento, para que você triture e sinta o sabor do alimento. É uma dor que precisa existir. Israel errou por murmurar e querer voltar para o Egito. Paulo, ele está nos dizendo, parem de murmurar e querer voltar para o Egito e comecem a serem luz nesse mundo. Agora é deserto de fato. O deserto é uma analogia à nossa vida cristã. Mas no final tem terra prometida. Pare de murmurar. Essa palavra luzeiros, ela remete às estrelas que são usadas para orientar, como numa navegação. Numa navegação, a única coisa que orienta são as estrelas. A posição das estrelas vai orientar. É isso que de fato somos. Nós direcionamos esse mundo de trevas e apontamos para a luz maior que é Cristo. Nós mostramos o caminho. Nós apontamos o caminho. Cristãos maduros, crescidos, eles iluminam o mundo. Versículos 16 e 17. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Ele está dizendo, se você agir assim, no dia da segunda vinda de Cristo, eu vou ver vocês lá. E eu vou ficar feliz porque eu vou entender, eu não fiz nada disso em vão. Mesmo que eu seja oferecido pelo sacrifício do Evangelho, eu vou me alegrar, porque eu sei que eu morri, deixando um bocado de ex-bebês, mas agora maduros na fé. Eu estou na cadeia e a prosperidade espiritual de vocês me dá forças para entender, eu não estou aqui em vão, eu não estou sofrendo aqui em vão. Eu posso até morrer, mas eu morrer feliz de dizer morri, mas deixei homens e mulheres adultos, prontos na maturidade para prosseguir no trabalho. Deixei vocês criados, crescidos, prontos para andar. Não estão mais engateando, querem alimento sólido, não querem mais leite. Olha a linguagem de Moisés diante de toda aquela murmuração de Números 11. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, Números 11, versículo 11. Números 11, versículos 11 e 12. Por favor, irmãos. Olha a linguagem de Moisés quando ele está orando diante de terríveis murmurações que o povo fazia a Deus e a Moisés. Números 11, 11 e 12. Diz assim, disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Versículo 12, concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leve-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama? A terra que sob juramento prometeste a seus pais? Quando o povo murmura,
Olha a aplicação, irmãos. Quando o povo murmura e não amadurece, o líder se sente sobrecarregado. Moisés está aqui cansado. Ele está dizendo, Deus, o que eu tenho aqui é um bocado de bebê. Mas olha, eu não parei esse povo, não. Esse povo aqui não é meu filho. Eu estou aqui com crianças espirituais. Moisés se sente cuidando de um bocado de bebê. Essa é a reclamação dele aqui. É a expressão dele. Enquanto Moisés queria largar o trabalho, Paulo está sentindo o contrário disso. Esse é o grande contraste. Do mesmo jeito que cristãos imaturos desencorajam seus líderes, cristãos maduros encorajam seus líderes e mentores. Paulo, ele está dizendo que a boa conduta dos filipenses está encorajando ele a aguentar na prisão. Ele olha e está dizendo, não é em vão, vale a pena esse sofrimento. Se vocês amadurecerem, os seus líderes, eles vão estar cada vez mais firmes. É assim. É assim que acontece. Vale a pena. Para ver o neném crescendo e se desenvolvendo, essa igreja sabe muito bem disso. Graças a Deus. Vale a pena as dores nas costas, vale a pena as noites sem dormir, vale a pena as horas gastas ensinando, e criança você tem que ensinar de novo, e repetir, e a paciência para repetir, vale a pena. A vida dos filipenses dá ânimo a esse velho apóstolo. E assim como o líder é encorajado no crescimento dos seus nenéns, a gente tem que buscar crescer e dar ânimo aos nossos líderes. E quando nos alegramos juntos, o resultado ele vem. O resultado aparece. E aí o que é que acontece? Mais bebês começam a chegar para a glória de Deus. Sejam eles literais, sejam eles espirituais. Mas qual é a aplicação aqui, irmãos, para finalizarmos nesta noite? Cresça e apareça. Mas não para buscar glória pessoal. Paulo, ele diz, nisso aí não adianta, apareça de ser luz nesse mundo. Mostre o caminho. Você é aquele que traz a calma para a situação. Você não é aquele que agita mais. Você não é aquele que quer ver o circo pegar fogo. Você é aquele que traz a paciência. Você é aquele que é longânimo. Você é aquele que é o primeiro a perdoar. Esse é o testemunho que temos que dar fora desses portões. Você é aquele que guia. As pessoas têm que se sentir seguras com você. As pessoas têm que ter a certeza de que se contar um problema para você, ou uma situação para você, você vai dar uma solução bíblica. É esse respeito que você tem que passar para as pessoas. Você é luz. E se você começar a ser luz nesse mundo de trevas, você vai se destacar de forma positiva, não para se engrandecer, mas para fazer o nome de Cristo conhecido. É essa responsabilidade. E a gente só vai ser luz de fato, irmãos, se a gente desenvolver a nossa salvação. Se rastejar dói, engatear dói, andar de primeira dói, correr no começo dói, o neném cai, o bebê escorrega, quando os dentes saem dói, falar requer esforço, paciência, repetição, treinamento, mas é isso. Antes de cantar, você tem que aprender a falar. Esse é o desenvolvimento. Ser adulto é melhor do que ser criança. As crianças só vão entender quando forem adultos. Vamos desenvolver, vamos amadurecer. E ao mesmo tempo descanse nele. Porque ele está dizendo, sou eu que opero no final, tanto o querer como o realizar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ser conosco, tem misericórdia de nós, diante de tamanhas trevas que esse mundo
é tão influente, que nós possamos ser luz, luz no sentido de guiar, de mostrar o caminho para as pessoas, desenvolvendo a nossa salvação, ser com o nosso culto individual, com a forma particular que nós buscamos a Ti, para depois sermos luz na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, em todos os ambientes que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos. Que as nossas decisões sejam as Tuas decisões. Nos abençoa, Senhor, nos guia nesta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.